Você já ouviu falar daquele cara que achava que era o mais esperto da sala? Aquele que olhava para a esposa e pensava, coitada, ela nem desconfia? Pois é, hoje eu vou te contar a história de um homem que acordou bilionário e foi dormir sem ter onde cair morto. E o melhor, ele mesmo cavou a própria cova. Cada mentira, cada traição, cada centavo desviado, tudo voltou para ele, com juros. Então pega seu café, senta confortável, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Era 6h14 da manhã quando o Mark girou a chave na fechadura. O perfume da amante ainda estava grudado na gola da camisa dele. Chanel número 5. Caro, marcante, impossível de disfarçar. Mas ele nem se preocupava com isso. Por quê? Porque na cabeça dele, a esposa era burra demais para perceber qualquer coisa. Ele já tinha a mentira toda ensaiada. Jantar com cliente que se estendeu. Bateria do celular morreu. Acabei dormindo no sofá do escritório. As mesmas desculpas de sempre. As mesmas que funcionavam há 2 anos. Ele esperava entrar em casa e encontrar o de sempre. Cheiro de café fresco. Som da televisão no jornal da manhã. E a Helena, a esposa, esperando na cozinha, com aquele sorriso ingênuo que ele tinha aprendido a desprezar. Mas quando a porta abriu, ele sentiu um frio na espinha. A casa não estava quieta. Estava vazia. Oca. Como se alguém tivesse sugado a alma do lugar. Não tinha café. Não tinha televisão ligada. E na bancada de mármore da cozinha, onde normalmente estaria o café da manhã que ela preparava com tanto carinho, tinha só uma coisa. Um envelope pardo. Grosso. Com um selo vermelho de cartório. O Mark ainda não sabia, mas a vida dele tinha acabado 5 horas antes. Deixa eu voltar um pouco no tempo para você entender como esse cara chegou nesse ponto. Na noite anterior, a chuva castigava as janelas do último andar do hotel mais caro da cidade, suíte presidencial, serviço de quarto dos bons. E no ar, aquele cheiro de intimidade que não deixa dúvidas sobre o que aconteceu ali. O Mark estava sentado na beirada da cama king size, colocando as abotoaduras. Eram de ouro, gravadas com as iniciais dele. Um presente da Helena pelo aniversário de 10 anos de casamento. Tinha recebido no mês passado. Ele nem olhou para elas enquanto fechava. A atenção dele estava toda no espelho, mais especificamente na mulher que ainda estava enrolada nos lençóis atrás dele. A Jéssica. 24 anos. Ambiciosa, cheia de uma energia que fazia o Mark se sentir o dono do mundo. Ela era tudo que a Helena não era. Barulhenta, exigente, emocionante. Já vai embora? Ela murmurou, a voz ainda rouca de sono. Ela se espreguiçou de um jeito proposital, provocante. Tenho que ir, o Mark disse pegando o blazer. A Helena acha que eu estou em Chicago fechando aquela fusão com a Davis. Meu voo teoricamente pousa em 2 horas. Se eu não estiver em casa às 7h30 para tomar banho e trocar de roupa, a linha do tempo desmorona. A Jéssica riu. Aquela risada baixa, rouca. Você e suas linhas do tempo. Age como se ela fosse a Polícia Federal. É só a Helena. O que ela vai fazer? Assar uma torta e perguntar se o voo foi tranquilo? O Mark deu aquele sorrisinho de canto de boca, olhando o relógio de luxo no pulso. É exatamente isso que ela vai fazer. Essa é a beleza da coisa, Jess. A Helena é segura. Ela é a âncora. Você não se preocupa com a âncora. Você só deixa ela arrastar no fundo enquanto você pilota o barco. E ele acreditava nisso, de verdade. Nos últimos 2 anos, o Mark Sterling, diretor financeiro da Sterling Vance Arquitetura, viveu uma vida dupla, que ele considerava uma obra-prima de planejamento logístico. Tinha a mansão perfeita no subúrbio chique. Tinha a esposa quietinha que cuidava da casa, organizava os jantares de negócios e nunca fazia perguntas sobre os saques inexplicáveis ou as noites fora. E tinha a Jéssica, a estagiária de marketing, que virou assistente executiva, a que dava para ele a adrenalina que ele achava que merecia. O Mark se sentia invencível. Tinha se convencido de que merecia isso tudo. Trabalhava 80 horas por semana, trazia milhões para a empresa. Por que não poderia ter um extra do lado? A Helena tinha o clube de jardinagem dela, os leilões de caridade, os livros de romance histórico. Ela era feliz na bolinha doméstica dela. Ele estava protegendo ela, na verdade. Ignorância é uma bênção, certo? Quando você vai contar para ela? A Jéssica perguntou, sentando na cama e puxando o lençol. A brincadeira tinha sumido da voz. No lugar, aquela insistência que vinha aparecendo cada vez mais. O Mark suspirou, ajeitando a gravata. A gente já conversou sobre isso. Ainda não. O ano fiscal fecha mês que vem. Um divórcio agora ia assustar os investidores. Preciso manter a imagem do homem de família feliz até o conselho aprovar meu bônus. É sempre mês que vem, Mark.
ela disparou. Ele mentiu. Não tinha nenhuma intenção de largar a Helena. Divórcio é complicado, divórcio é caro. E, sinceramente, ele gostava de ter as roupas lavadas e a casa impecável. Queria ter o melhor dos dois mundos. E para um homem como o Mark Sterling, o que ele queria, ele geralmente conseguia. Ele se inclinou e beijou a testa da Jessica. Vou comprar aqueles brincos de diamante que você queria pro evento beneficente. Fechado? A Jessica fez bico, mas concordou. Era fácil de agradar com coisas brilhantes, mais uma característica que o Mark achava conveniente. Ele saiu do quarto do hotel. A porta pesada fechou atrás dele com um clique que ele não registrou como definitivo. No elevador descendo pro lobby, ele conferiu o celular. Nenhuma mensagem da Helena. Isso era estranho. Normalmente, quando ele viajava, ela mandava uma mensagem por volta das 5 da manhã. Voo seguro, amor. Te amo. Hoje, a tela estava em branco. Deve ter dormido demais, ele pensou, descartando aquela pontinha de desconforto. A Helena era um relógio. Se não estava mandando mensagem, só significava que estava ocupada preparando o café da manhã de boas-vindas favorito dele. Ovos beneditinos com aquele molho holandês que ela fazia do zero. Ele saiu pro frio da manhã cinzenta. O manobrista trouxe a Porsche preta. A cidade estava acordando, alheia aos pecados da noite. O Mark deu R$ 100 de gorjeta, se sentindo generoso. Deslizou para o banco de couro, o motor ronronando. Enquanto entrava na estrada, rumo à casa, foi ensaiando as mentiras. A turbulência foi horrível em cima de Minas. O cliente foi um pesadelo, mas acho que fechamos o negócio. Puxa, que saudade de você. Ele repetiu as falas até soarem como verdade. Ele era um bom mentiroso. Vinha mentindo para si mesmo há anos, afinal. Dizia para si mesmo que era um bom provedor, que a Helena era feliz, que o que ela não sabia não ia machucar. Mas quando cruzou a divisa do estado, uma sensação estranha se instalou na boca do estômago. Não era culpa. O Mark tinha suprimido essa emoção há muito tempo. Era algo mais primitivo, instinto. O celular continuava mudo no banco do passageiro. Ele ligou para ela. Tocou uma vez, 2, 3, caixa postal. Oi, você ligou para Helena. Não posso atender agora, deixe recado. A voz dela soou alegre, leve, a voz da mulher que ele achava que conhecia como a palma da mão. Oi, amor, o Mark disse mantendo o tom casual. Acabei de pousar. O trânsito tá um inferno, mas devo chegar em uns 40 minutos, morrendo de vontade de um café. Até já. Ele desligou, franzindo a testa. A Helena nunca deixava as ligações dele irem para a caixa postal. Ligou o rádio para abafar o silêncio. Dirigiu rápido, desviando dos carros no trânsito da manhã, a Porsche devorando os quilômetros. Queria chegar em casa, tomar um banho para tirar o cheiro da Jéssica e voltar a vestir a pele confortável do marido dedicado. Virou na rua da mansão, as cercas vivas bem cuidadas e os portões de ferro passando num borrão. Chegou no número 42. A entrada estava vazia. A Range Rover branca da Helena tinha sumido. O Mark estacionou, o cascalho estalando embaixo dos pneus. Desligou o motor e ficou ali parado por um momento, olhando para casa. Parecia a mesma de sempre. Tijolo imponente, estilo colonial. Mas as persianas estavam fechadas. A luz da varanda, que ela sempre deixava acesa quando ele viajava, estava apagada. Um arrepio desceu pela espinha dele. Deve ter ido no mercado, ele racionalizou. Faltou ovo ou leite. Pegou a mala de viagem no porta-malas, cheia de roupas que ele nem tinha usado, só pro álibi, e foi até a porta da frente. Colocou a chave. A fechadura estalou. A porta abriu. O silêncio bateu nele como um tapa físico. O Mark entrou no hall, largando a mala. Helena! A voz dele ecoou. Bateu nos tetos altos e no piso de madeira, voltando sem resposta. A casa estava fria. Não congelando, mas aquele frio estéril específico de um lugar que não é habitado há horas. Ele foi até a cozinha, as bancadas brilhando, nenhum cheiro de bacon, nenhuma cafeteira borbulhando, a pia seca. Ah! Helena! Ele chamou de novo, mais alto agora, irritação se infiltrando no tom. Cheguei! Verificou a garagem. Vazia. Puxou o celular e rastreou a localização dela. Eles compartilhavam localização no celular, um recurso que a Helena tinha insistido anos atrás por segurança. Ele clicou no ícone dela. Localização indisponível. O Mark ficou olhando para a tela. Ela tinha desligado ou o celular estava morto. Pânico começou a se misturar com confusão. Ela estava machucada? Um acidente? Teve alguma emergência familiar? Os pais dela moravam no sul,
mas estavam com saúde. Ele voltou para a sala de estar, e foi aí que notou o primeiro detalhe realmente errado: os quadros. Na parede acima da lareira, tinha pendurado uma pintura a óleo original da costa italiana, uma peça que a Helena tinha herdado da avó. Tinha sumido. A parede estava nua, com só a marca desbotada de onde a moldura ficava. O Mark girou em volta. O armário de cristal no canto, que normalmente ficava cheio da coleção de porcelana antiga dela, estava vazio, as portas de vidro fechadas, mas as prateleiras peladas. Ele subiu as escadas correndo, pulando 2 degraus de cada vez, o coração martelando contra as costelas. Helena! Ele irrompeu no quarto principal. A cama estava feita perfeitamente, impecável, estilo militar. Mas a porta do closet estava escancarada. O Mark foi andando devagar na direção. O lado dele do closet estava intocado. Seus ternos, suas camisas, seus sapatos, tudo exatamente onde tinha deixado. Ele olhou para a esquerda. Para o lado da Helena, estava devastado. As araras estavam vazias. As prateleiras onde as bolsas dela ficavam estavam limpas. A sapateira estava pelada. Até os cabides de veludo tinham sumido. Não era só que ela tinha feito uma mala, ela tinha se apagado do cômodo. O Mark ficou ali parado, a respiração vindo em arquejos curtos e rasos. Isso não era uma viagem, isso não era uma compra. Ela sabia. A realização bateu nele, mas a arrogância imediatamente contra-atacou. Como ela poderia saber? Ele tinha sido cuidadoso. Usava um celular secundário para Jéssica, pagava os hotéis em dinheiro ou por uma conta de empresa fantasma. A Helena não era detetive, ela era uma mulher simples que gostava de jardinagem e romances históricos. Ela não tinha capacidade para isso. Ele se virou de volta para o quarto, a mente acelerada. Onde ela está? Preciso chamar a polícia. Não, não posso chamar a polícia. E se ela contar para eles? Os olhos dele pousaram na mesinha de cabeceira do lado dela da cama. Estava vazia, exceto por 2 coisas: a aliança dela, o solitário de 3 quilates que ele tinha comprado para ela calar a boca depois que ele esqueceu o aniversário dela 3 anos atrás. Estava ali, frio e brilhante na luz da manhã. E do lado, um envelope pardo grosso. O Mark foi até a mesinha de cabeceira. As pernas pareciam pesadas, como se ele estivesse atravessando concreto. Pegou a aliança primeiro. Parecia leve, insignificante. Deixou cair no bolso. Pegou o envelope. Era pesado. Na frente, na caligrafia elegante e cursiva da Helena, tinha uma única palavra: Mark. Ele rasgou para abrir, puxou um maço de documentos. A primeira página não era uma carta escrita à mão, não era um bilhete manchado de lágrimas perguntando por quê ou implorando para ele voltar. Era um documento legal. Petição para dissolução de casamento. Requerente: Helena Maria Sterling. Requerido: Mark Thomas Sterling. O Mark riu, um som seco, incrédulo. Só pode ser piada. Ele virou a página, depois a próxima. Anexadas à petição de divórcio estavam fotos, alta resolução, com data e hora, com geolocalização. O Mark desabou na cama. Uma foto dele e da Jéssica jantando 3 semanas atrás. Uma foto deles entrando no hotel na noite anterior. Uma foto deles se beijando no parque perto do escritório. As datas e horas eram precisas. Os ângulos eram profissionais. Não tinham sido tiradas por uma amiga ciumenta com celular. Tinham sido tiradas por um detetive particular, um muito caro. Como? O Mark sussurrou. De onde ela tirou dinheiro para isso? A Helena não tinha renda. Ele dava uma mesada mensal para ela. Generosa, claro, mas controlada. Cada compra no cartão de crédito que ela fazia mandava uma notificação para o celular dele. Ele controlava as finanças. Ele controlava as contas. Ele era o diretor financeiro. Sabia para onde cada centavo ia. Ele folheou mais fundo no maço de papéis, as mãos tremendo agora. Embaixo das fotos tinha uma carta. Essa era em papel timbrado de um escritório de advocacia. Reynolds, Pedra em Associados. O Mark congelou. Reynolds Pedra em Associados não era só um escritório de advocacia qualquer. Era o escritório de advocacia para casos de divórcio de alto patrimônio. Eram tubarões. Cobravam R$1.000 a hora só para atender o telefone. O Mark começou a ler a carta, assinada por um tal de Arthur Reynolds. Prezado Sr. Sterling, informamos que representamos sua esposa, Sra. Helena Sterling, no assunto do seu divórcio. No momento em que o senhor ler esta carta, a Sra. Sterling terá desocupado a residência conjugal no endereço Alameda das Acácias, 42. Como é de seu conhecimento, a escritura desta propriedade está em nome do trust da família Sterling.
Entretanto, gostaríamos de chamar sua atenção para a cláusula 14, seção B, do acordo pré-nupcial que o senhor assinou há 11 anos. O Mark franziu a testa. O contrato pré-nupcial. Ele lembrava claramente. Ele tinha insistido nele. Ele era a estrela em ascensão. Ela era filha de um arquivista de biblioteca. Ele queria proteger seus bens futuros. Tinha feito ela assinar sem nem ler, ou assim ele pensava. Ele continuou lendo. A cláusula de infidelidade, inserida a pedido do pai da noiva, estabelece que, em caso de adultério comprovado por parte do provedor principal, todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo a residência conjugal, reverterão imediatamente para a parte lesada. Além disso, o período de carência para suas ações na Sterling Vance Arquitetura, que tecnicamente são mantidas em um trust conjugal conjunto para evitar incidência tributária, foi acionado. O Mark parou de ler. O quarto girou. O pai da noiva. O pai da Helena era um ninguém, um homem quieto que fumava cachimbo e lia livros de história. Tinha morrido 5 anos atrás. O Mark correu para o celular. Precisava do advogado dele. Precisava ligar para o sócio, o David Vance. Discou o número do David. David, escuta. A Helena pirou. Ela entrou com o divórcio. Ela tem um advogado absurdo. Mark. A voz do David era gelada. Não era a voz do amigo de faculdade e sócio de negócios. Era a voz de um homem falando com um estranho. David, o que aconteceu? Mark, você precisa verificar seu e-mail. O conselho acabou de fazer uma reunião de emergência. Reunião? Que reunião? São 7 da manhã. A Helena estava lá. Mark, ela discou às 5 da manhã. Ou melhor, o advogado dela discou. O que a Helena tem a ver com o conselho? O Mark gritou, levantando e andando pelo quarto. Ela é dona de casa. Você realmente não sabia, né? O Davi disse, a voz caindo para um sussurro. Você nunca pesquisou o histórico da família dela? Ela é filha de bibliotecário. O pai dela era bibliotecário, sim, mas a mãe dela, Mark, o nome de solteira da mãe dela era Vanderhoeven. O nome atingiu o Mark como um trem de carga. Os Vanderhoeven. Dinheiro antigo. Dinheiro de ferrovia. O tipo de dinheiro que não ostenta logos, mas é dono de quarteirões inteiros da cidade. Ela nunca me contou, o Mark gaguejou. Ela queria ser amada por quem ela era, Mark. Ela nos contou isso quando a gente abriu a empresa. Uma pausa. Por que você acha que a gente conseguiu aquele investimento anjo inicial 10 anos atrás? Aquele que lançou a empresa? O Mark empalideceu. Foi um investidor anônimo das Ilhas Cayman. Foi a Helena, o David disse. Ela é dona de 51% das ações com direito a voto, Mark. Ela é a acionista majoritária. Ficou em silêncio esse tempo todo, mas hoje de manhã, ela não estava mais em silêncio. O Mark caiu de joelhos. O celular escorregou dos dedos suados. Ela te demitiu, Mark, o David disse, a voz vindo minúscula do chão. Com efeito imediato. A segurança está esperando você no escritório para limpar sua mesa. Nem apareça aqui. O Mark ficou olhando para a parede, onde o quadro costumava ficar. Ele tinha traído a esposa. Achou que estava jogando um jogo que não podia perder. Achou que ela era fraca. Achou que ela era burra. Mas a Helena não tinha só deixado ele. Ela tinha apagado ele. E o envelope pardo na cama ainda tinha mais páginas. O Mark sentou na beirada da cama pelo que pareceram horas, mas foram só minutos. A revelação de que sua esposa quietinha e caseira era a acionista majoritária da empresa dele, a mão silenciosa que tinha alimentado o sucesso dele, era uma pílula amarga demais para engolir. Mas quando os olhos voltaram para o envelope, ele percebeu que o horror não tinha acabado. Tinha mais papéis. Ele tinha parado na carta de demissão, mas o maço era grosso. As mãos dele, agora tremendo sem controle, viraram a próxima página. Era uma planilha de auditoria forense. No topo dizia, despesas não autorizadas e apropriação indevida de fundos da empresa, 2022 a 2024. A garganta do Mark secou. Ele sentiu um aperto fantasma no pescoço, mais apertado que qualquer gravata que já tinha usado. Ele tinha sido cuidadoso. Ou assim achava. Quando levou a Jéssica para a praia no verão passado, tinha lançado como retiro de desenvolvimento de cliente. Quando comprou a pulseira de grife para Jéssica, tinha enterrado na conta de material de escritório e presentes corporativos. Ele era o diretor financeiro. Ele aprovava as auditorias. Ele movia os números. Quem ia pegar ele? A resposta estava olhando para a cara dele. Helena. A planilha era assustadoramente detalhada. Não listava só os valores.
listava as localizações, as datas e a verdadeira natureza da despesa anotada em caneta vermelha. Item 142. Suíte executiva do Hotel 5 Estrelas. Data: 12 de outubro. Valor: 4.200 horrores. Declarado: reunião com cliente Davis Corp. Real: serviço de quarto para 2. Tratamento de spa com champanhe para mulher. Item 156. Loja de grife. Valor: 8.500 reais. Declarado: presentes de fim de ano para parceiros-chave. Real: bolsa de designer entregue na residência de Jessica Miller. O Mark escaneou a lista. Tinha dezenas de entradas, milhares de reais. E no final do documento, uma soma estava circulada em marcador vermelho grosso, 342 mil reais. Embaixo do número tinha uma fotocópia de um artigo do Código Penal: fraude eletrônica e peculato. Ela vai me mandar para a cadeia, o Mark sussurrou para o quarto vazio. Ela não está só se divorciando. Ela vai me processar criminalmente. Ele se levantou da cama aos tropeços. Precisava de dinheiro vivo, agora. Se eles estavam vindo atrás dele, se os advogados da empresa já estavam redigindo a denúncia criminal, ele precisava sair do país. Ele precisava de um advogado que não tivesse medo dos Van der Hoeven. Procurou a carteira e puxou o cartão de crédito Black. O cartão sem limite. O cartão que fazia ele se sentir um deus em qualquer restaurante de São Paulo. Pegou o celular e discou o número na parte de trás do cartão para o serviço de concierge. Precisava de um voo para a Suíça. Tinha uma conta pequena lá, uma que tinha aberto anos atrás, antes de conhecer a Helena. Não era muito, talvez uns 50 mil, mas era suficiente para começar a fugir. Bem-vindo ao Concierge Platinum. A voz automatizada suave disse. Por favor, aguarde para falar com um atendente. O Mark andava pelo quarto, suando. Atende, atende, atende. Sr. Sterling? Uma voz humana, educada mas tensa. Aqui é a Sarah. Como posso ajudar? Sarah, oi, preciso de uma passagem só de ida para Zurique. Primeira classe, saindo de Guarulhos o mais rápido possível hoje, agora mesmo. Teve uma pausa, um silêncio longo e desconfortável preenchido pelo som de teclado. Sinto muito, Sr. Sterling, a Sarah disse, a voz caindo uma oitava. Não é possível processar essa transação. Como assim não é possível? É uma passagem, passa no cartão. Senhor, sua conta foi sinalizada. Sinalizada por quê? Fraude? Sou eu, estou autorizando. Não, senhor, não é uma sinalização de fraude. A conta foi suspensa por ordem judicial recebida esta manhã, referente aos bens do Trust Conjugal Sterling. O Mark congelou. Isso é um cartão de crédito, é o meu cartão de crédito. É um cartão de responsabilidade conjunta vinculado ao patrimônio principal, senhor. Recebemos uma ordem de bloqueio do tribunal. Todas as linhas de crédito em seu nome foram suspensas aguardando o litígio do divórcio, e Ela hesitou. A investigação criminal pendente. O Mark desligou. Não disse tchau. Só deixou o celular cair no carpete felpudo. Tinham cortado ele de tudo. Não tinha dinheiro. Tinha 200 reais na carteira. Correu para o cofre na parede do closet. O cofre que ficava atrás do quadro. O quadro que não estava mais lá. Girou o disco. Esquerda 42, direita 10, esquerda 33. O cofre clicou e abriu. Vazio. Claro, a Helena era quem lembrava ele de trocar as pilhas do cofre todo ano. Ela sabia a combinação. Dentro do cofre, onde ele normalmente guardava um maço de dinheiro de emergência e o passaporte, tinha só um post-it. Está com seu advogado. Ela tinha levado o passaporte dele. O Mark soltou um urro de frustração, chutando o guarda-roupa pesado de carvalho. A dor subiu pelo pé, mas a dor física era um alívio comparado às paredes se fechando na mente dele. Estava preso na própria casa, na própria vida. Espera. Jéssica. A Jéssica ainda não sabia. A Jéssica achava que ele era o poderoso diretor financeiro. A Jéssica tinha um apartamento na cidade. Um lugar pequeno, claro, mas um lugar para se esconder. E ele tinha comprado um monte de joias para ela. Se o pior acontecesse, podiam penhorar o colar de diamantes que ele deu para ela no Natal passado. Aquilo valia pelo menos 20 mil. Precisava chegar até a Jéssica. Precisava dar um jeito nisso. Ia contar para ela o quê? Que foi um mal-entendido? Que a Helena era uma ex-psicopata vingativa? Sim, isso ia funcionar. A Jéssica odiava a Helena. A Jéssica ia ficar do lado dele. Pegou a mala. Tinha que sair antes da polícia chegar. Desceu as escadas correndo, ignorando o silêncio fantasmagórico da casa, e correu para a entrada. Pulou dentro da Porsche. Apertou o botão de ignição. O motor engasgou e morreu.
apertou de novo. Clique, clique, clique. O painel acendeu com uma mensagem. Imobilização remota ativa. Contate a concessionária. Não. O Mark socou as mãos no volante. Não, não, não. O carro era leasing pela empresa, pela Sterling Vance Arquitetura. O David Vance, ou melhor, a Helena, tinha travado o carro dele remotamente. O Mark sentou no banco de couro do carro de R$ 150 mil que agora não passava de um peso de papel. Olhou pelo para-brisa para o céu cinzento. Estava encalhado no subúrbio. Sem carro, sem cartões de crédito, sem passaporte. E a polícia provavelmente a caminho. Olhou para o celular, uma barra de bateria. Discou para Jéssica. A Jéssica atendeu no segundo toque. Mark! A voz dela soava irritada. Achei que você tinha ido para casa bancar o maridinho. Por que tá me ligando? É arriscado. Jess, me escuta, o Mark disse, tentando tirar o pânico da voz e falhando miseravelmente. Aconteceu uma coisa. A Helena, ela sabe tudo. Ela entrou com o divórcio. Ela me expulsou. Uau, a Jéssica disse. Então você tá livre. Isso é bom, né? Você disse que queria largar ela. Sim, exatamente, estou livre, o Mark disse se agarrando à narrativa. Mas escuta, amor, tá uma confusão. Ela tá tentando congelar minhas contas. Ela tá sendo vingativa. Preciso de um lugar para ficar por uns dias até meus advogados resolverem isso. Tô indo pro seu apartamento. Teve um longo silêncio do outro lado da linha. Meu apartamento é muito pequeno, Mark, a Jéssica disse devagar. É só por uma noite ou duas. Olha, eu vou compensar. Quando o divórcio fechar, vou ter minha metade dos bens. Estamos falando de milhões, Jess. A gente pode ir para Paris. A gente pode comprar aquele loft em Pinheiros que você queria. Sua metade dos bens, a Jéssica repetiu. Achei que você disse que ela tinha um acordo pré-nupcial. Tem, mas olha, é complicado. Só preciso que você chame um Uber para mim. Meu carro tá com problema mecânico. Mark, a voz da Jéssica ficou de repente muito afiada. Tô olhando meu e-mail corporativo agora. O estômago do Mark despencou. O quê? Você tá no trabalho? É, eu chego cedo. Todo mundo tá cochichando. E a gente acabou de receber um comunicado geral do RH. O que diz? Diz, a Jéssica leu, a voz fria e distante, que Mark Sterling foi afastado de suas funções como diretor financeiro com efeito imediato devido a má conduta grave e irregularidades financeiras. Diz que não devemos falar com você. Diz que a segurança tem uma foto sua na recepção. Jess, isso é só papo corporativo. Eles estão tentando me intimidar. Eu construí aquela empresa. Também diz, ela continuou, ignorando ele, que a empresa está conduzindo uma auditoria interna de todas as despesas aprovadas por você, Mark. Você colocou meu aluguel no cartão corporativo? O Mark hesitou. Eu categorizei como auxílio moradia para retenção de talentos júnior. Seu idiota, ela gritou. Eles vão vir atrás de mim. Eles vão me fazer devolver. Eu não tenho esse dinheiro. Jess, calma. A gente resolve isso. Só preciso... Você precisa do quê? Você tá quebrado, Mark. Você tá demitido. Você provavelmente vai pra cadeia. Eu tenho você. A gente se ama. Lembra? Você disse que eu era o único homem que te entendia. Eu amava o estilo de vida, Mark. Ela disparou. Eu amava os jantares e os presentes e o fato de que você ia me fazer gerente. Não assinei pra te visitar na cadeia. Não assinei pra ser pobre. Jéssica, por favor, não tenho mais ninguém. Não vem aqui, ela disse. Se você vier aqui, eu chamo a polícia. Não posso ser vista com você. Tenho uma carreira para pensar. Tô apagando seu número. Não me liga mais. Clique. O Mark ficou olhando para o celular. A tela apagou. A bateria tinha morrido. Ele sentou no carro silencioso, o silêncio do subúrbio pressionando ele. A ironia não passou despercebida. Tinha trocado uma esposa leal por uma mercenária. E no momento que o dinheiro secou, a mercenária fez exatamente o que mercenários fazem. Mudou de lado para salvar a própria pele. Ele estava sozinho, completamente sozinho. Mas não podia ficar ali. Tinha que se mexer. Saiu da Porsche e começou a andar. Desceu a longa entrada da casa que tinha perdido, arrastando a mala de viagem. As rodinhas chacoalhavam no asfalto. Chegou no fim da entrada e olhou para a esquerda, depois para a direita. Nem sabia onde ficava a estação de metrô. Sempre tinha dirigido ou pegado o motorista. Começou a andar na direção do centro da cidade. Uma caminhada de 5 quilômetros em sapatos italianos de couro, que estavam apertando os dedos.
Enquanto andava, uma SUV preta com vidros fumê passou por ele, indo na direção da casa. Não diminuiu a velocidade. O Mark virou para observar. Ela entrou na entrada da casa dele. Uma segunda SUV seguiu. Depois uma viatura. O coração do Mark disparou. Estavam vindo para casa. Ele se escondeu atrás de um carvalho grande no gramado do vizinho, observando de longe. Os veículos pararam na frente da casa dele. As portas abriram. Primeiro, 2 policiais fardados saíram. Depois, um homem de terno cinza elegante, Arthur Reynolds, o advogado tubarão. E então, da parte de trás da primeira SUV, uma mulher saiu. Era Helena. O Mark prendeu a respiração. Ela parecia diferente. Não estava usando os cardigans floridos ou as calças sensatas que ela normalmente usava perto dele. Estava usando um terno preto sob medida, saltos que estalavam no calçamento e óculos escuros. Ela parecia mais alta. Parecia uma CEO. Ela ficou parada perto do carro olhando para casa. Não parecia triste. Não parecia uma esposa sofrendo. Parecia uma arquiteta inspecionando um local de demolição. O Mark sentiu uma onda de raiva. Aquela era a casa dele. Ela estava zombando dele. Ele esqueceu da polícia. Esqueceu das ordens restritivas. Esqueceu do tempo de prisão. Só queria gritar com ela. Queria machucar ela do jeito que ela estava machucando ele. Largou a mala e correu de volta para a entrada. Helena! Ele gritou. Helena! Os policiais viraram instantaneamente, as mãos caindo para os coldres. Arthur Reynolds nem piscou, só ajustou os óculos. A Helena virou devagar, tirou os óculos escuros. Os olhos dela estavam secos, eram frios. Pedra. Parado aí! Um dos policiais gritou, se colocando entre o Mark e a Helena. O Mark parou, ofegante, o peito subindo e descendo. Estava a 15 metros dela. Sua vaca! O Mark gritou. Você planejou isso, você armou para mim. A Helena ficou olhando para ele. Não gritou de volta, não chorou. Só inclinou a cabeça levemente, como se observando um inseto sob um microscópio. Eu não armei para você, Mark, ela disse. A voz dela era calma, clara, e alcançou a distância sem esforço. Eu só deixei você ser você mesmo. Você fez o resto. Eu fiz você, o Mark berrou, desesperado para recuperar algum poder. Eu administrava o dinheiro, eu cuidava de você. Você não era nada além de uma filha de bibliotecário até eu casar com você. A Helena riu, uma risada genuína, mas sem calor nenhum. Mark, ela disse, pena escorrendo da voz. Minha família construiu a biblioteca. Minha família construiu o banco onde você trabalhava. Eu não precisava que você cuidasse de mim. Eu precisava de um parceiro. Mas você estava ocupado demais tentando ser o grandão para perceber com quem você realmente tinha casado. Ela virou para o advogado. Arthur, dá a sacola para ele. Arthur Reynolds enfiou a mão no carro e puxou uma sacolinha de supermercado. Jogou na entrada. Caiu no meio do caminho entre eles. O que é isso? O Mark zombou. Suas roupas, a Helena disse. As que você deixou na lavanderia semana passada. E seu carregador de celular. Não sou desumana. Eu quero minha casa, Helena. Você não pode simplesmente me expulsar. Na verdade, Arthur Reynolds se manifestou, a voz suave e oleosa. Podemos. A transferência da escritura foi registrada eletronicamente às 9 da manhã. O senhor está atualmente invadindo propriedade privada. Invadindo? O Mark gaguejou. O Arthur acenou para o policial. O policial deu um passo à frente. Senhor Sterling, o senhor precisa deixar as instalações imediatamente, ou será preso por invasão de domicílio e perturbação da ordem. O Mark olhou para Helena. Procurou um resquício da mulher que costumava massagear as costas dele quando ele tinha dor de cabeça. Procurou a mulher que fazia sopa para ele. Tinha sumido. Ou talvez nunca tivesse realmente existido. Talvez aquela versão da Helena fosse só um espelho que ela segurava para refletir o que ele queria ver. Helena, por favor. A voz do Mark quebrou. Ele percebeu que a raiva não estava funcionando. Tentou implorar. Não tenho para onde ir. Meus cartões não funcionam. A Jéssica me chutou. Não tenho nada. A Helena olhou para ele. Por um segundo, a expressão dela amoleceu. O Mark sentiu uma fagulha de esperança. Você tem sua liberdade, Mark, ela disse suavemente. Era isso que você queria, não é? Ser livre da esposa chata. Viver a vida boa. Ela colocou os óculos escuros de volta. Vai lá viver. Ela se virou e entrou na casa. A casa dela. E fechou a pesada porta de carvalho. O som da fechadura clicando ecoou como um tiro. O Mark ficou ali parado, a sacola de lavanderia aos pés dele.
Circulando, senhor, o policial disse, a mão no cacetete. O Mark pegou a sacola, pegou a mala de viagem e se virou. Desceu a entrada, passando pelas cercas vivas bem cuidadas que ele costumava parar, passando pela caixa de correio que ainda tinha o nome dele. Chegou na rua. A chuva começou a cair de novo, fria, forte. Ele começou a andar. Não sabia para onde, só sabia que estava se afastando da vida que tinha destruído. A chuva era torrencial agora. Ensopou o terno italiano sob medida do Mark. Uma peça de R$ 3.000 agora arruinada por lama e água. Ele tinha andado por 1 hora. Se encontrou na área central da cidade. Parecia um maluco. O cabelo estava grudado na testa, os sapatos encharcados, e estava arrastando uma mala e uma sacola de lavanderia. As pessoas na rua, pessoas com quem ele poderia ter acenado no clube de campo, se desviavam para evitar ele, olhando com uma mistura de nojo e medo. Não reconheciam ele. Para elas, ele era só mais um vagabundo. Ele parou na frente de um banco, não o banco dele, uma agência genérica de rede. Precisava pensar. Entrou no vestíbulo para sair da chuva, sentou no chão, encostado no caixa eletrônico. Estava exausto. Olhou dentro da sacola que a Helena tinha dado para ele. Dentro, embrulhado no plástico de lavanderia, estava o blazer cinza dele. Verificou os bolsos. Nada. Espera. O bolso interno do peito. Sentiu um pedaço de papel. Puxou. Era um bilhete escrito à mão. Mark, eu sei que você nunca leu o acordo pré-nupcial. E sei que você nunca leu o estatuto da empresa. Se tivesse lido, saberia que existe uma cláusula de indenização para executivos, mesmo demitidos por justa causa. Não é muito, mas é suficiente para te manter fora da rua. Depositei R$ 5.000 num cartão pré-pago. Está no bolso. Use para pagar um advogado ou um terapeuta. Sugiro o segundo. O Mark cavou mais fundo no bolso. Lá estava. Um cartão Visa genérico de presente. R$ 5.000. Ontem ele tinha gasto R$ 5.000 numa garrafa de vinho no jantar. Hoje, era todo o patrimônio líquido dele. Ele ficou olhando para o cartão. Deveria rasgar. Deveria jogar no lixo por orgulho. Ela estava sentindo pena dele. Estava jogando migalhas. Mas o estômago roncou. Não comia desde a noite anterior. E estava com frio. Tanto frio. Apertou o cartão contra o peito. Não ia comprar terapeuta. Não ia contratar advogado. 5.000 não iam render 10 minutos com um advogado decente. Precisava de um plano. Precisava contra-atacar. A Helena achava que tinha ganhado. Achava que tinha castrado ele. Achava que ele ia simplesmente desaparecer na pobreza e na obscuridade. Ela estava errada. Mark Sterling era um homem de números. Era um estrategista. Tinha construído aquela empresa tanto quanto ela tinha financiado. Sabia onde os corpos estavam enterrados. Conhecia as brechas fiscais que eles tinham usado. Se ele estava afundando, ia levar o navio inteiro junto. Ele se levantou, a determinação endurecendo. O desespero foi substituído por um ódio frio e ardente. Saiu do banco e entrou numa lan house barata do outro lado da rua. Pagou por 1 hora de computador. Estalou os dedos. Não conseguia acessar os servidores da empresa. O David tinha bloqueado ele. Mas o Mark tinha uma memória de aço. Sabia os números das contas das holdings offshore. Conhecia as empresas de fachada no Panamá que eles usavam para minimizar a carga tributária. Não ia roubar o dinheiro. Não podia. Mas podia expor tudo. Abriu um navegador e procurou as informações de contato do Escritório de Denúncias da Receita Federal. Depois, procurou o e-mail da mesa de negócios da Folha de São Paulo. Quer guerra, Helena? O Mark sussurrou, os dedos pairando sobre o teclado. Vamos ver como você gosta quando o mundo souber que a santinha Van der Hoeven está operando um esquema de evasão fiscal. Começou a digitar. O motel barato nos arredores da cidade cheirava a cigarro velho e desinfetante industrial. Era muito diferente do hotel 5 estrelas, mas era tudo que o Mark podia pagar. Sentou no colchão caroçudo, o brilho da tela do computador iluminando a cara maníaca dele. Tinha feito. Tinha passado as últimas 3 horas compondo o e-mail mais destrutivo da vida. Tinha anexado um memorando detalhado, explicando como a Sterling Vance Arquitetura usava uma série de empresas de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas para canalizar lucros e evitar impostos corporativos brasileiros. Nomeou as empresas Apex Holdings, Blue Sky Ventures, Ironclad Trust. Sabia os códigos, sabia os números de roteamento, sabia de tudo porque ele tinha projetado o sistema. Clicou em enviar. O e-mail foi para o escritório de denúncias da Receita e para a mesa de investigação da Folha. O Mark recostou, um sorriso torto no rosto.
Checkmate, Helena. Abriu uma cerveja de máquina que tinha comprado com o último dinheiro. Imaginou a cena na manhã seguinte: agentes federais invadindo a mansão. A Helena sendo levada algemada. A manchete gritando que ela estava envolvida em fraude fiscal massiva. Se ele estava afundando por peculato, ela ia afundar por evasão fiscal. E a beleza era que, como denunciante, ele podia conseguir imunidade, podia até conseguir uma porcentagem dos impostos recuperados, podia sair com milhões e ver ela arruinada. Dormiu tranquilo pela primeira vez em 24 horas, alimentado pelo licor intoxicante da vingança. Na manhã seguinte, o Mark acordou às 10. Pegou o celular, que tinha carregado com o cabo que a Helena gentilmente devolveu, e atualizou o e-mail. Tinha uma resposta da Folha de São Paulo. O coração dele saltou. Estavam interessados. Queriam uma entrevista. Abriu o e-mail. Prezado Sr. Sterling, obrigado pela sua denúncia sobre a Sterling Vance Arquitetura. Entretanto, estamos declinando de investigar esta história. As estruturas financeiras que o senhor descreveu, Apex Holdings e Blue Sky Ventures, já são de conhecimento público. A Sterling Vance Arquitetura realizou uma coletiva de imprensa 3 dias atrás, anunciando uma auditoria voluntária e reestruturação dessas entidades específicas. A empresa já concordou com um acordo com a Receita Federal sobre irregularidades passadas, citando má gestão por parte da liderança executiva anterior. Além disso, recebemos uma notificação de cessar e desistir sobre sua comunicação, pois os documentos que o senhor forneceu parecem ser dados privilegiados da empresa roubados no momento de sua demissão. Não entraremos em contato novamente. O Mark ficou olhando para a tela. O sangue gelou. 3 dias atrás. A Helena estava planejando isso há semanas. Ela sabia das contas offshore. Claro que sabia. Ela era a acionista majoritária, mas ela não tinha só sabido delas. Ela tinha proativamente denunciado, tinha ido à Receita antes de demitir ele, tinha enquadrado a narrativa. Encontramos irregularidades causadas pelo nosso diretor financeiro. Estamos corrigindo, e estamos pagando o que devemos. Fazendo isso, ela tinha tirado o status de denunciante do Mark. Ele não estava revelando um crime secreto. Estava só confessando o próprio trabalho depois do fato. E a frase má gestão por parte da liderança executiva anterior. Ele leu o e-mail de novo. Não tinha exposto ela. Tinha acabado de entregar às autoridades uma confissão assinada de que ele era quem conhecia os detalhes íntimos do esquema ilegal. Tinha acabado de corroborar a história dela de que ele era o mentor por trás da evasão fiscal. Bateram na porta do motel. O Mark pulou. Quem é? Serviço de quarto, uma voz chamou. Não pedi serviço de quarto. Sr. Sterling, uma voz diferente, mais grave e autoritária. Aqui é o agente Moreira da Polícia Federal. Temos um mandado para sua prisão. O Mark correu para a janela. 2 viaturas pretas estavam estacionadas no estacionamento, bloqueando a visão da estrada. Olhou para a porta do banheiro. Podia se esconder? Não. Olhou para o computador. A evidência da denúncia dele estava bem ali na tela. Foi até a porta. As pernas pareciam geleia. Abriu. O agente Moreira era um homem alto com um rosto de granito esculpido. Mostrou o distintivo. Atrás dele estavam 2 policiais fardados. Mark Thomas Sterling, o agente disse. O senhor está preso por fraude eletrônica, peculato e conspiração para fraudar a União. Eu fui o denunciante, o Mark gaguejou. Eu mandei o e-mail. O agente Moreira deu um sorrisinho. Sabemos. Recebemos uma cópia. Obrigado pelo mapa, Mark. Combina perfeitamente com os documentos que a Sra. Sterling nos forneceu, exceto que o seu tem sua assinatura digital nas datas de criação. Viraram ele. As algemas clicaram. Estavam apertadas, frias. Enquanto o levavam para o carro, o Mark viu uma figura parada do outro lado da rua, observando da segurança de uma cafeteria. Não era Helena. A Helena não ia perder tempo assistindo ele ser preso. Era Jéssica. Estava usando óculos escuros enormes e segurando um café com leite. Assistiu ele sendo empurrado para a traseira da viatura. Não parecia triste, parecia aliviada. Parecia alguém que tinha acabado de desviar de uma bala e estava vendo ela acertar outra pessoa. Enquanto o carro partia, o Mark a viu puxar o celular e fazer uma ligação, provavelmente para o novo chefe, ou um advogado, ou um novo namorado. Mark Sterling, o homem que achava que controlava o mundo, sentou na traseira da gaiola, indo em direção a uma acusação federal, percebendo que nunca tinha sido realmente o jogador. Sempre tinha sido o peão.
5 anos depois. O refeitório da penitenciária federal era barulhento, cheirando a repolho cozido e desinfetante. O Mark sentou numa mesa de canto, encarando uma bandeja de bife de panela morno. Parecia mais velho. O cabelo, antes perfeitamente estilizado e escuro, agora estava ralo e grisalho. A postura arrogante do maxilar tinha sumido, substituída por uma flacidez permanente de resignação. Não era mais o lobo de Wall Street, era o detento 4.201. Tinha aceitado um acordo, 5 anos por peculato e fraude. Faltavam 6 meses. Mantinha a cabeça baixa. Fazia seu trabalho na biblioteca da prisão, empilhando livros, consertando lombadas. Era irônico, na verdade. Tinha desprezado o pai da Helena por ser bibliotecário, e agora era a única coisa mantendo ele são. Um detento mais jovem, um cara chamado Léo, que estava preso por hacking, deslizou pro assento na frente dele. O Léo tinha um tablet contrabandeado, um aparelhinho que passou pela segurança. "Ei, Mark", o Léo sussurrou. "Olha só isso, não é sua ex?" O Mark levantou os olhos cansado. Não queria olhar, mas não conseguiu evitar. O Léo virou a tela, era um vídeo do YouTube, um clipe de um canal de negócios. A manchete dizia: Sterling vence arquitetura, revela projeto revolucionário de cidade verde em Singapura. Na tela, em pé num pódio na frente de uma maquete futurística brilhante, estava Helena. Ela estava magnífica, usando um terno branco que irradiava poder e graça. O cabelo estava cortado num bob afiado e chique. Parecia 10 anos mais nova do que quando ele tinha visto ela pela última vez. Do lado dela estava um homem. Alto, distinto, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. Tinha a mão nas costas dela. Protetor, apoiador, amoroso. "Quem é o cara?" o Léo perguntou. "É o David", o Mark sussurrou. "Meu ex-sócio." "Caramba!" o Léo riu. "Ela ficou com a empresa e pegou o sócio. Isso é frio, cara." O repórter na tela fez uma pergunta a Helena. "Senhora Vance, desculpe, a senhora usa Vanderhoeven agora. Esse projeto tem previsão de render mais de US$ 1 bilhão no primeiro trimestre. Como a senhora deu a volta por cima na empresa depois do escândalo de 5 anos atrás?" O Mark se inclinou. Precisava ouvir isso. Precisava ouvir ela mencionar ele. Precisava saber que ainda importava, mesmo como vilão. A Helena sorriu para a câmera. Os olhos enrugaram nos cantos. "Honestidade", ela disse simplesmente. "A gente cortou a podridão. Paramos de focar em lucros de curto prazo e começamos a focar em legado. E eu tive uma equipe incrível que acreditou na visão quando as coisas estavam difíceis." Ela olhou para o David, e eles compartilharam um olhar de conexão genuína e profunda. "E", ela acrescentou virando de volta para a câmera, "aprendi que às vezes você tem que largar as coisas que estão te pesando para realmente voar." Ela não disse o nome dele, não disse meu ex-marido, nem reconheceu a existência dele. Para ela, ele não era um vilão, não era um monstro, era só a podridão, algo para ser cortado e descartado para o tecido saudável crescer. O Léo puxou o tablet de volta. Brutal. Ela nem mencionou seu nome. O Mark ficou olhando para o bife de panela. Essa era a verdadeira punição. Não era a cela de prisão. Não era a perda do dinheiro. Era a irrelevância. Tinha passado a vida inteira desesperado para ser importante. Traiu porque queria se sentir desejado. Roubou porque queria se sentir poderoso. Mentiu porque queria criar uma realidade onde ele era o rei. E no fim, não era nada. Uma nota de rodapé na história de sucesso dela. Um caso exemplar num seminário de compliance. "Tá bem, Mark?" o Léo perguntou. O Mark pegou o garfo de plástico. A mão não tremia mais. A raiva tinha ido embora. A esperança tinha ido embora. Tudo que restava era a realidade cinza e opaca da cama que ele mesmo tinha feito. "Tô bem, Léo", o Mark disse baixinho. "Só terminando meu almoço." O sino tocou. Almoço acabou. O Mark levantou, raspou a bandeja no lixo e entrou na fila para ser contado. 1, 2, 3. Era só um número. Do lado de fora dos muros da prisão, o mundo continuava girando. A Helena estava construindo cidades. O David estava construindo uma vida com a mulher que amava. A Jessica provavelmente estava dando golpe em outro cara em outra cidade. E Mark Sterling voltou para a cela, apesar da porta de aço batendo com um som que não era mais assustador. Era simplesmente final. E aí, galera? A história do Mark Sterling é um lembrete brutal de que a grama nem sempre é mais verde do outro lado. Às vezes é só grama sintética cobrindo um buraco. O Mark tinha tudo.
Uma esposa leal, uma carreira poderosa, uma casa linda. Mas a arrogância dele o cegou para o verdadeiro valor do que tinha. Confundiu a gentileza da Helena com fraqueza, o silêncio dela com ignorância. Aprendeu tarde demais que as pessoas mais quietas na sala geralmente são as que seguram as chaves. A Helena não só sobreviveu à traição dele, ela usou como combustível para alcançar seu verdadeiro potencial. Provou que a melhor vingança não é gritar ou brigar, é prosperar sem a pessoa que te segurava. A queda do Mark não foi causada por má sorte, foi o juro composto inevitável das próprias mentiras. E agora me conta aí nos comentários. O que você achou? O Mark mereceu um castigo mais duro? Ou se tornar irrelevante foi a justiça suprema? Se você gostou dessa história de karma, traição e justiça, dá aquele like, ajuda muito o canal a crescer. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Nos vemos na próxima. E se o seu marido aparecesse no seu próprio funeral de mãos dadas com a amante? Imagina só, uma igreja lotada, 200 pessoas de preto, um caixão de mogno no altar com uma mulher grávida que morreu de um jeito que ninguém conseguia explicar. E de repente, as portas se abrem. O viúvo entra, todo elegante, segurando a mão da mulher com quem ele traía a esposa há meses. Mas aqui vem o detalhe que ninguém naquela igreja sabia. A mulher naquele caixão não era vítima de nada. Ela era um gênio. Todo mundo achava que ela era só uma professora primária bonitinha que fazia artesanato para os alunos. Na real, ela estava construindo um império de 47 milhões de dólares, enquanto o marido planejava sumir com todo o dinheiro e fugir com a amante. E ela guardou cada mentira, cada crime, cada traição. Deixou um vídeo para ser exibido no próprio funeral, um vídeo feito para destruir todo mundo que um dia achou que ela era fraca. O que você vai ouvir agora vai te deixar de queixo caído. Fica comigo até o final porque a reviravolta é de outro mundo. Essa é a história de Rachel Morrison. A história de como uma mulher morta conseguiu a vingança perfeita. E ela vai te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer. Nunca subestime uma mulher quieta. Nunca confunda silêncio com fraqueza. E nunca, jamais, ache que alguém que parece indefesa não pode se tornar a pessoa mais perigosa do lugar. O caixão estava lá na frente da igreja de Santo André, cercado de lírios brancos e velas que faziam sombras dançarem na madeira polida. 200 pessoas sentadas nos bancos antigos, todo mundo de preto, com aquela cara de tristeza profunda que só aparece quando alguém morre jovem demais. O ar estava pesado com cheiro de flores misturado com perfume caro, mas por baixo de tudo isso, tinha uma sensação de descrença total. E no centro de tudo, dentro daquele caixão que custava mais do que a maioria das pessoas ganha num ano inteiro, estava Rachel Morrison. 32 anos, professora de escola, amiga querida, mãe de uma menina que ela nunca ia conhecer. Eu estava na terceira fileira segurando um lenço encharcado. Meu vestido preto apertava no peito, como se a própria dor fosse um peso físico me esmagando. Meu nome é Clara Oliveira, e a mulher naquele caixão não era só minha amiga. Era minha irmã de todas as formas que importam. A gente era inseparável desde os 7 anos. 25 anos de amizade, de segredos compartilhados, de noites chorando juntas e rindo até doer a barriga. Ligações que duravam a madrugada inteira. Brunches de domingo, onde a gente achava que podia resolver todos os problemas do mundo com café e panquecas. Agora tudo isso tinha acabado. Ali naquela igreja fria com seus vitrais coloridos, que pareciam zombar da nossa dor. Rachel estava grávida de 8 meses quando morreu. A bebê sobreviveu, nasceu por cesariana de emergência, enquanto a vida da mãe escapava. 2 quilos de pura força de vontade, deitada numa incubadora, sem saber que nunca ia conhecer a mulher que já amava ela mais que tudo, que cantava para ela toda noite através da barriga, que passou semanas escolhendo o amarelo perfeito para o quartinho. Os médicos falaram em complicações. Usaram termos vagos tipo infecção inesperada, falência múltipla de órgãos, declínio repentino. Balançavam a cabeça e diziam baixinho que às vezes essas coisas acontecem, que a medicina não tem todas as respostas, que fizeram tudo o que podiam. Mas eu sabia de algo que eles não sabiam. Eu sabia que Rachel tinha sido perfeitamente saudável a gravidez inteira. Eu sabia que ela estava radiante, forte, cheia de vida, planejando um futuro que deveria durar muitos e muitos anos. E eu sabia, com uma certeza que pesava no meu estômago, que tinha algo muito errado na rapidez com que a saúde dela desabou. O padre estava falando, com aquela voz suave e ensaiada, citando versículos para confortar a multidão.
Falava sobre planos divinos, sobre paz eterna, sobre reencontrar entes queridos no céu. Eu mal conseguia ouvir. Minha atenção estava travada no caixão, no arranjo de rosas brancas em cima dele, na foto emoldurada ao lado. Rachel sorrindo para a câmera com uma mão na barriga de grávida, tão feliz, tão cheia de vida. Foi aí que as portas pesadas de madeira no fundo da igreja rangeram. O som ecoou pelo silêncio como um tiro, interrompendo o padre no meio da frase. Todo mundo se virou para ver o que estava acontecendo. A luz forte da tarde entrou pelas portas abertas, criando silhuetas de duas pessoas. Marcus Morrison entrou no funeral da própria esposa como se estivesse chegando numa reunião de negócios levemente chata. Terno cinza chumbo que devia ter custado uns 15 mil reais. Cabelo escuro impecável. A confiança fácil de um homem que, em 35 anos de vida, nunca ouviu não para nada. Alto, passos lentos, com uma expressão que até podia parecer triste se você não olhasse direito para os olhos dele. Mas não foi Marcus que fez todo mundo prender a respiração. Foi a mulher do lado dele. Jéssica Prado entrou naquele funeral de mãos dadas com Marcus como se tivesse todo o direito de estar ali. Como se ela pertencesse ao lado dele. Como se ela não fosse a outra, a amante, a destruidora de lares. Dormindo com o marido de outra mulher, enquanto essa mulher carregava o filho dele. 28 anos, loiro de salão daquele tipo que custa uma fortuna. Beleza fabricada de personal trainer, dieta rigorosa e skincare que custava mais que o aluguel de muita gente. O vestido preto era claramente de grife, provavelmente italiano, feito sob medida para mostrar o corpo, enquanto tentava parecer apropriado para um funeral. Os saltos altos eram de sola vermelha, daqueles importados, e faziam um barulho nojento no piso de mármore a cada passo. O som era obsceno no silêncio sagrado daquela igreja. Eu fiquei ali parada assistindo ela desfilar pelo corredor central no braço do marido da minha melhor amiga morta, e senti um frio se espalhando por dentro de mim. Atrás de mim, ouvi a mãe de Rachel fazer um som que nunca vou esquecer. Dona Beatriz tinha 61 anos, uma mulher pequena que parecia ainda menor, por causa de todas as dificuldades que enfrentou. Trabalhou turnos duplos numa lanchonete de beira de estrada no interior de Minas por 30 anos, só para a filha poder ter uma vida melhor. Dirigiu 14 horas sem parar para chegar a esse funeral, provavelmente no mesmo Corsa velho que tinha desde que Rachel era adolescente. Ela já tinha enterrado a própria mãe e o marido. Agora, estava enterrando a única filha. Em cada tragédia, sempre se manteve com uma dignidade e graça quieta que impressionava todo mundo que conhecia. Mas ver o genro entrar no funeral da filha com a amante simplesmente quebrou algo dentro de Dona Beatriz. Ela soltou um som de animal ferido, um grito de dor pura que foi mais alto que todos os sussurros e suspiros, e depois as pernas cederam. Consegui segurá-la antes que caísse no chão, abraçando seu corpo frágil nos meus braços. Senti ela tremendo com soluços que não conseguia conter naquele momento. Aprendi algo muito importante ali naquela igreja, segurando uma mãe de luto enquanto o traidor da filha desfilava com a amante na frente do caixão. Quando uma pessoa mostra quem realmente é no pior momento possível, num momento em que decência humana básica deveria ser o mínimo, você precisa acreditar nela. Marcus não estava sendo cruel por causa do luto. Não era choque ou confusão ou alguma forma torta de buscar conforto. Era Marcus Morrison finalmente tirando a máscara que usou por anos, mostrando a cara verdadeira para todo mundo que algum dia cometeu o erro de achar que ele era uma pessoa boa. Eu já vi muita coisa ruim na vida, já vi gente mostrando quem realmente é em situações difíceis. Mas nunca, jamais, vi alguém fazer isso usando um terno de 15 mil reais no funeral da esposa grávida, com a amante no braço e um sorrisinho no rosto. Marcus levou Jéssica até a primeira fileira da igreja, para os lugares que eram para a família. Lugares de honra bem na frente do caixão que guardava a mulher que ele tinha prometido amar e honrar pelo resto da vida. Sentou sem nem olhar para Dona Beatriz, sem uma única olhada para a mulher que criou a esposa que ele estava enterrando. Jéssica sentou do lado dele, cruzando as pernas como se estivesse num almoço chique. A expressão era cuidadosamente neutra, exceto por um sorrisinho brincando nos lábios. Os cochichos começaram quase imediatamente, se espalhando pelas fileiras como fogo em palha seca. Vi pessoas tirando celulares das bolsas e bolsos, mesmo sendo um funeral. Vi gente gravando abertamente, segurando as telas em ângulos que deviam achar discretos. Na hora que Marcus sentou, eu tinha certeza que a cena toda já estava se espalhando pela internet. A fofoca já voava pelas redes sociais,
por mensagens de texto, por sussurros, mesmo com o caixão de Rachel gelado a 6 metros de distância. O padre tinha ficado em silêncio, parado no púlpito parecendo completamente perdido. O discurso sobre céu e planos divinos agora soava totalmente vazio, por causa do drama se desenrolando na frente dele. Por um tempo que pareceu uma eternidade, ninguém se mexeu. O ar na igreja estava tão pesado de tensão que eu quase conseguia sentir o gosto, uma mistura azeda de raiva, choque e algo que parecia estranhamente com expectativa. Foi aí que o advogado se levantou. Doutor Tomás Silveira. Eu tinha conhecido ele só uma vez, 3 dias antes, quando ele me chamou no escritório para contar coisas sobre Rachel que eu nunca soube. Segredos que me fizeram questionar se eu realmente conhecia minha melhor amiga, me fazer perceber que ela estava jogando um jogo que nenhum de nós entendia, e as jogadas finais estavam prestes a ser reveladas. 58 anos, com aquele visual clássico de advogado caro, cabelo grisalho penteado para trás, olhos azuis penetrantes que absorviam tudo, mas não entregavam nada. Passou 30 anos como advogado corporativo antes de mudar para direito sucessório e carregava a confiança quieta de um homem que já viu de tudo e não se surpreende com nada. Caminhou até a frente da igreja com passos firmes e deliberados, o rosto sério. O padre saiu do caminho sem falar nada, cedendo o púlpito para esse homem que não estava no programa. Senhoras e senhores, disse Dr. Tomás, e a voz encheu a igreja inteira, sem ele precisar gritar. Algo no tom fez as pessoas se endireitarem e prestarem atenção. Os cochichos morreram, e até Marcos levantou os olhos do celular com o primeiro lampejo de preocupação que eu tinha visto no rosto dele o dia todo. Antes dessa cerimônia terminar, fui instruído por Rachel a ler o testamento dela aqui hoje, na frente de todas as pessoas que ela considerava importantes. Ele respirou fundo, os olhos varrendo a multidão, antes de parar em Marcos e Jéssica na primeira fileira. As próximas palavras foram ditas baixinho, mas aterrissaram como socos em todo mundo que atraiu. A postura presunçosa de Marcos mudou levemente. Do lado dele, as unhas pintadas de Jéssica cravaram no braço dele, os nós dos dedos ficando brancos. Dr. Tomás tirou um envelope grande e grosso do bolso do paletó, daqueles oficiais que advogados usam. Segurou alto para todo mundo ver antes de começar a romper o lacre de cera devagar e com cuidado. Eu não entendia o que estava acontecendo naquele momento. Não fazia ideia do que Rachel tinha planejado, que segredos ela estava escondendo, ou que tipo de império ela tinha construído em silêncio, enquanto todo mundo só via uma professora simpática que fazia atividades sobre borboletas. Mas quando eu fiquei parada naquela igreja, assistindo o sangue sumir do rosto de Marcus Morrison, enquanto o advogado se preparava para ler o testamento da esposa morta, comecei a entender algo enorme. Rachel sabia. Sabia tudo sobre a traição, as mentiras, tudo o que tinham feito nas costas dela. Mas ela não aceitou seu destino, nem murchou como uma vítima coitadinha. Ela se preparou. Eu assisti Marcos se contorcer no banco, enquanto 200 pares de olhos fuzilavam ele com puro nojo. E pensei sobre o que nenhum deles sabia, o que até eu só tinha descoberto 3 dias atrás. Rachel usou os últimos meses da vida para construir uma armadilha elaborada, e cada pessoa que algum dia menosprezou ela, que algum dia subestimou ela, que algum dia olhou para a cara doce dela e só viu fraqueza, tinha acabado de cair direitinho nela. Para realmente entender como a gente chegou nesse ponto, com minha melhor amiga morta e a amante do marido sentada na sessão da família, como se tivesse todo o direito de estar ali, eu preciso te levar de volta. Antes da traição, antes dos segredos, antes dos planos cuidadosos feitos no escuro. Lá pro começo de uma história de amor que estava destinada a terminar em tragédia e vitória ao mesmo tempo. Rachel nasceu num vilarejo no interior de Minas Gerais, daqueles lugares que não aparecem em mapa nenhum, um lugar que todo mundo que mora lá sonha em sair. A mãe, Dona Beatriz, trabalhava turnos duplos numa lanchonete de beira de estrada. Chegava em casa às 3 da manhã, cheirando a café velho e fritura, com os pés doendo e as costas travadas. Mas sempre tinha um sorriso caloroso para a filha. Pai nunca fez parte da história. Dona Beatriz nunca mencionava ele, e Rachel logo aprendeu que era um assunto proibido. O que Rachel tinha era uma mente afiada, uma inteligência brilhante que os professores notaram imediatamente, que fazia ela se destacar das outras crianças na escola pública sucateada. Fazia os orientadores se maravilharem e dizerem coisas tipo: essa menina pode ser alguém na vida se tiver uma chance. Dona Beatriz ia garantir que a filha tivesse essa chance. Pegava turnos extras sempre que podia.
limpava casas das famílias ricas do outro lado da cidade. Guardava cada centavo que não fosse para a sobrevivência básica, enfiando dinheiro em latas de café debaixo do colchão e numa poupança que ela se recusava a mexer, não importa quão difícil as coisas ficassem. Quando Rachel tinha 17 anos, ganhou uma bolsa integral para uma das melhores universidades de São Paulo. Ela desabou em lágrimas quando leu a carta de aceitação. Dona Beatriz chorou também, parada na cozinha apertada, segurando o futuro inteiro da filha nas mãos, percebendo que todos aqueles anos de trabalho duro finalmente tinham valido a pena. Rachel chegou na faculdade com 2 malas, R$ 300 no bolso e uma determinação de vencer que era quase assustadora. Teve 3 empregos diferentes enquanto estudava. Garçonete num bar perto do campus, servindo universitários mimados que nunca davam gorjeta e velhos que mal notavam que ela existia. Dava aulas particulares para outros alunos que estavam reprovando em economia e negócios, matérias que ela tinha aprendido sozinha em livros da biblioteca e vídeos online. Nos fins de semana, limpava repúblicas, esfregando banheiros e arrumando camas de estudantes que nunca se dariam ao trabalho de aprender o nome dela. Mesmo assim, manteve média perfeita. Estava na lista de honra todo semestre. Se formou com distinção e ganhou o respeito profundo de todos os professores. Foi lá que ela conheceu Marcus Morrison. Ele era o oposto completo de Rachel. Rico enquanto ela era pobre, cheio de conexões enquanto ela não conhecia ninguém, confiante de um jeito que só pessoas que nunca enfrentaram dificuldade de verdade conseguem ser. A fortuna da família dele vinha de gerações, dinheiro velho paulistano, do tipo feito de investimentos espertos, heranças gordas e acordos fechados em clubes exclusivos e iates de luxo. Marcos estava reprovando em economia quando a universidade designou Rachel para ser tutora dele. Ele chegou na primeira sessão 20 minutos atrasado, usando uma camisa polo que custava mais do que tudo que Rachel tinha, e olhou para ela como se fosse uma funcionária. Honestamente, ela deveria ter dado meia volta e ido embora naquele momento. Olhando para trás agora, com tudo que eu sei, consigo ver todos os sinais de alerta que Rachel não viu ou escolheu ignorar. O jeito casual que ele agia, como se o tempo dele fosse mais importante que o dela, o jeito que os olhos dele passaram pelo laptop dela, pelas roupas, pelos sapatos. Dava quase para ver ele somando o valor dela na cabeça e decidindo que não era suficiente. Mas um homem como Marcus Morrison não chegou onde estava sem saber manipular pessoas. Ele viu algo em Rachel naquela primeira sessão. Talvez foi atraído pela inteligência dela, ou talvez foi a beleza natural, o tipo que não precisava de grifes ou maquiagem pesada para ser notada, ou talvez foi algo mais cínico. Talvez ele viu uma jovem que tinha lutado por tudo a vida inteira e achou que ela seria grata por qualquer atenção que ele decidisse dar. Então ele mudou de abordagem, começou a chegar no horário nas sessões, trazia um café para ela, lembrando exatamente como ela gostava depois de ser dito só uma vez. Começou a perguntar sobre a vida dela, de onde ela veio, o que ela esperava fazer no futuro, e ouvia as respostas parecendo genuinamente interessado. Ele a perseguiu com tudo que tinha, aparecia no bar onde ela trabalhava e pedia um café que nunca bebia, só para poder vê-la trabalhar. Mandava buquês enormes de flores pro apartamento pequeno dela, do tipo que devia custar uma fortuna. Escrevia bilhetinhos que eram surpreendentemente sensíveis para um cara como ele. Rachel resistiu no começo. Não era boba. Entendia que eles eram de mundos completamente diferentes e sabia que a família dele nunca ia aprovar a filha de uma garçonete. Sabia que contos de fadas eram só para crianças e que finais felizes pertenciam a pessoas que nunca precisaram se preocupar em pagar aluguel. Mas Marcos era persistente, era charmoso, era incrivelmente bom em dizer exatamente o que ela queria ouvir. Uma noite ele disse para ela: "Eu nunca vou ser como aquelas pessoas, os filhinhos de papai que olhavam todo mundo de cima. Isso não sou eu, Rachel. Eu te amo por quem você é, não de onde você veio. Seu passado não importa para mim." E ela caiu nessa. Deus a ajude, ela realmente acreditou. Casaram 5 anos depois num clube de campo em São Paulo. Eu fui madrinha, fiquei do lado da minha melhor amiga, usando um vestido que achei em promoção e ajustei eu mesma, só assistindo ela. O rosto dela brilhava de uma felicidade que fez meu próprio coração doer de alegria por ela. Você sabia que Rachel fez o próprio vestido de noiva? Desenhou e costurou cada ponto à mão por 6 meses. Fez isso porque Dona Diana Morrison, a mãe de Marcos, se recusou a pagar por um vestido para alguém que ela chamava de a empregada. Eu ouvi Dona Diana dizer isso, sem perceber que eu estava logo ali na esquina, ouvindo cada palavra venenosa. "Gente de lá não merece vestido de grife", ela disse.
Não importa quanto perfume você borrife, continua sendo o que é. Eu realmente deveria ter contado para Rachel. Já repeti esse momento na minha cabeça milhares de vezes, imaginando se as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse simplesmente aberto a boca e contado a verdade. Mas ela estava tão incrivelmente feliz naquele dia, parada no altar naquele vestido lindo feito à mão, com flores no cabelo, fazendo seus votos para o homem que amava com cada pedaço do coração. Eu simplesmente não consegui estragar aquilo para ela. Talvez isso faça de mim covarde. Talvez me faça parcialmente responsável por tudo que veio depois. Tive muito tempo para pensar nisso, e ainda não tenho a resposta. A recepção do casamento foi bonita e horrível ao mesmo tempo. Bonita porque Rachel estava absolutamente radiante. O local era de tirar o fôlego, e por algumas horas, realmente pareceu que amor podia superar o abismo enorme entre os dois mundos. Horrível porque eu assisti Dona Diana se movendo pela multidão, sussurrando veneno em cada ouvido, garantindo que todo mundo soubesse exatamente o que ela achava da nova nora. Dou 5 anos, ouvi Dona Diana dizer para uma mulher coberta de diamantes, a voz alta o suficiente para eu escutar. Interior é interior, a novidade vai passar, e Marcos vai lembrar dos valores com que foi criado. 5 anos, essa foi a previsão de Dona Diana. Ela errou por 3 anos. Os primeiros 2 anos de casamento pareceram bons, pelo menos por fora. Rachel e Marcos se mudaram para um apartamento lindo nos jardins. Ele começou a trabalhar num banco de investimentos de primeira linha, e ela conseguiu um emprego ensinando o 3º ano numa escola particular na cidade, moldando mentes jovens e chegando em casa com histórias sobre os alunos que faziam o rosto inteiro dela se iluminar. Aí Rachel descobriu sobre o vício de Marcos em jogo. Ele tinha perdido R$ 250 mil num cassino em Buenos Aires, 250 mil em um fim de semana, dinheiro que eles não tinham, dinheiro que ele tinha colocado nos cartões de crédito conjuntos e num empréstimo que fez no nome dos dois, sem conhecimento ou consentimento dela. Ele chorou quando ela confrontou ele. Pareciam lágrimas de verdade. Caiu de joelhos na sala de estar e implorou perdão. Jurou que foi um erro único e prometeu que nunca mais ia acontecer. Disse todas as coisas que pessoas falam quando são pegas, desesperadas e ainda não prontas para enfrentar seus problemas. Rachel usou a herança dela para pagar as dívidas dele. A avó dela tinha trabalhado como empregada doméstica por 50 anos, limpando banheiros e esfregando chãos para famílias ricas, que provavelmente nunca se deram ao trabalho de aprender o nome dela. Quando ela morreu, deixou R$ 250 mil para Rachel, cada centavo que tinha economizado numa vida inteira de trabalho pesado. Rachel deu tudo para o Marcos sem pensar 2 vezes, sem ressentimento, porque amava ele. Ela acreditava no casamento deles e achava que era isso que uma boa esposa deveria fazer. Eu disse para ela que estava louca. A gente estava sentada no meu apartamentinho na Lapa, tomando vinho em canecas de café porque eu tinha quebrado todas as taças de vinho numa noite de filme. Olhei bem nos olhos dela e disse algo que lembro perfeitamente até hoje. Amiga, a única coisa que você deveria apostar é se ele vai lembrar do aniversário de casamento. Não sua aposentadoria, não a poupança da vida inteira da sua avó. E definitivamente não todo o seu futuro financeiro. Ela só riu e disse que eu me preocupava demais. Disse que Marcos tinha aprendido a lição. Insistiu que todo casamento passa por fases difíceis, e essa era só uma deles. Eu queria muito acreditar nela. Queria mesmo. Por volta da mesma época, Rachel começou o que ela chamava de passatempo. Ela tinha criado alguns materiais didáticos para a própria sala de aula, coisas como planos de aula, atividades e exercícios que os alunos realmente gostavam. Uma colega sugeriu que ela tentasse vender online, em plataformas de professores e no Mercado Livre. Só por diversão, Rachel disse. Um dinheirinho extra, talvez o suficiente para pagar uma viagem um dia. Marcos foi completamente desdenhoso com a ideia. Chegou em casa uma tarde enquanto Rachel estava no laptop desenhando uma aula sobre borboletas e seus ciclos de vida. Olhou por cima do ombro dela com um sorrisinho que fez meus punhos se fecharem quando Rachel me contou a história depois. Que fofo, amor, ele disse. Fica na sua com o ensino, deixa as coisas de negócios comigo. Rachel só sorriu e concordou, e voltou direto para o trabalho. Mas eu conhecia minha melhor amiga. Conhecia ela melhor que qualquer outra pessoa no mundo, ou pelo menos achava que conhecia. Vi algo cintilar nos olhos dela quando ela me contou essa história. Uma faísca de algo que eu nunca tinha visto nela antes. Não era mágoa, ou decepção, ou sequer aceitação. Era algo mais afiado, algo mais frio. Quase parecia que ela estava calculando.
Olhando para trás agora, acho que aquele foi o momento exato em que tudo começou a mudar. O momento em que Rachel parou de ser a menina ingênua do interior que acreditava em finais felizes e começou a se transformar em outra pessoa completamente. Ela se tornou paciente, se tornou estratégica, se tornou perigosa. Mas eu não entendi na época. Não vi o que estava realmente acontecendo por trás do sorriso doce e da personalidade gentil da minha melhor amiga. Achei que ela estava só lidando com uma situação ruim. Achei que estava se adaptando. Achei que estava fazendo o que mulheres fizeram por séculos, quando se encontram presas em casamentos difíceis, sem saída fácil. Não fazia ideia de que ela estava secretamente construindo um império. 6 meses antes do funeral, Rachel estava com 6 meses de gravidez e mais bonita do que eu já tinha visto. A gravidez combinava com ela, desafiando todas as histórias de terror que outras mulheres contam sobre tornozelos inchados, enjoo constante e pele que não consegue decidir se quer brilhar ou estourar em espinhas. Ela estava simplesmente luminosa, suave nos contornos do jeito mais perfeito, com uma mão sempre descansando na barriga como se estivesse protegendo algo incrivelmente precioso. E claro, estava. A gente se encontrou para almoçar numa quinta-feira no começo da primavera. Fomos num café pequeno em Pinheiros, que servia aquele tipo de avocado toast caro que blogueiras de Instagram só fingem comer. Rachel já estava lá quando cheguei, sentada numa mesa perto da janela. A luz do sol passava pelo rosto dela, fazendo ela parecer uma pintura renascentista da mãe perfeita. Mas algo estava errado. Consegui ver no segundo que sentei. Tinha uma tensão ao redor dos olhos que o sorriso não conseguia apagar, e uma rigidez nos ombros que me dizia que ela estava tendo noites sem dormir e fazendo escolhas difíceis. Me conta, eu disse, o que está acontecendo? Pulando o papo furado. A gente se conhecia bem demais para isso. Você realmente acha que pode me deixar? A voz dele era um silvo venenoso, baixo o suficiente para não ser ouvido pelas enfermeiras no corredor, mas afiado o suficiente para ferir. Você acha que seu sitezinho para professores vai me assustar? Sei de tudo agora, Rachel. Minha mãe me contou absolutamente tudo. Ele se aproximou mais, tão perto que ela conseguia sentir o cheiro de café no hálito dele. Vou te destruir na justiça. Vou tirar a esperança de você. Minha mãe vai testemunhar que você é mentalmente instável, que essa gravidez quebrou sua mente, que você é uma mãe inapta. Você nunca mais vai pôr os olhos na sua filha. A segurança do hospital finalmente escoltou ele para fora 10 minutos depois, quando uma enfermeira ouviu os soluços de Rachel e veio verificar. Mas o estrago estava feito. Todas as estratégias cuidadosas dela, as preparações detalhadas, os sonhos de uma vitória decisiva, estavam completamente destruídos pela traição da sogra e pela raiva descontrolada do marido. Ela chorou por horas depois que ele foi embora. Ficou segurando a esperança apertado e soluçou até não ter mais lágrimas. Chorou até os olhos incharem fechados e a voz sumir, e o monitor cardíaco do lado da cama começou a disparar um alarme. Essa foi a segunda catástrofe. A perda dos segredos dela, da vantagem, do elemento surpresa. A terceira foi a mais devastadora de todas. Nos dias que seguiram, a saúde de Rachel piorou drasticamente. Os médicos disseram que era uma infecção, mas pareciam confusos com quão agressiva era. Deram antibióticos potentes, mas a condição só piorava. A febre subiu perigosamente, e os órgãos começaram a mostrar sinais de falência. A recuperação, que deveria estar progredindo, agora estava indo na direção contrária. Comecei a notar algo estranho nas visitas diárias de Dona Diana. Ela chegava parecendo profundamente preocupada, trazendo um chá de ervas especial de uma empresa de bem-estar de Gramado. Insistia que ia acelerar a cura de Rachel. É uma receita antiga de família, Dona Diana dizia, empurrando uma caneca quente nas mãos trêmulas de Rachel. Minha avó jurava por ela. Minha mãe usava. Tem propriedades curativas que você simplesmente não consegue dos remédios modernos. Rachel bebia só para ser educada e manter a paz. Queria evitar outra discussão quando se sentia fraca demais para se defender. Na noite depois da terceira visita de Dona Diana com o chá, o monitor de Rachel começou a gritar. Código azul! Uma voz calma anunciou pelo alto-falante do hospital. Carrinho de emergência para o quarto 417. Eu estava na sala de espera quando o chamado saiu, tendo cochilado numa cadeira horrivelmente desconfortável, porque não tinha saído do hospital em 3 dias. Ouvi o anúncio, e um pavor gelado me invadiu. Eu sabia que tinha que ser Rachel.
Corri para o quarto dela e pressionei o rosto na janela, assistindo em horror enquanto uma equipe de médicos e enfermeiras cercava a cama. O coração dela tinha parado de bater, os órgãos estavam desligando. Ela estava morrendo bem ali na minha frente, e tudo que eu podia fazer era ficar ali parada e rezar. Rezar para um Deus que eu nem tinha mais certeza se acreditava. Conseguiram trazê-la de volta 2 vezes. Depois da segunda vez, não tinham confiança de que ela passaria a noite. Mas passou. Ela era uma guerreira. Quando finalmente abriu os olhos na manhã seguinte, eu estava bem ali do lado da cama, segurando a mão dela como se meu toque sozinho pudesse mantê-la ancorada nesse mundo. Ela olhou para mim com uma clareza surpreendente que cortou a névoa de remédios e exaustão. Então falou 3 palavras que mudaram toda a situação. Diana está me envenenando. Comecei a descartar as palavras como paranoia causada pela febre, como qualquer coisa menos a verdade, mas meu próprio instinto estava gritando. Guardei a xícara, Rachel disse, a voz fraca mas firme. A última xícara de chá que ela me trouxe. Está dentro da gaveta da minha mesinha de cabeceira. Você precisa mandar testar, Clara, e garanta que você pegue amostras do meu sangue e cabelo do hospital com uma cadeia de custódia documentada. Ela agarrou meu pulso com uma força surpreendente. Não vou sobreviver a isso. Consigo sentir, Clara. O que quer que ela esteja me dando está tomando conta, mas me recuso a deixar eles vencerem. Não Diana, não Marcos, nenhum deles. Ela me fez prometer naquele dia que eu exibiria o vídeo que ela tinha gravado para garantir que todo mundo estivesse assistindo quando a verdade fosse revelada, e para proteger a esperança não importa o que acontecesse. Fiz essas promessas para ela, e eu quis dizer cada palavra. Só não fazia ideia na época do que ia me custar cumpri-las. Rachel foi transferida para cuidados paliativos numa manhã chuvosa de terça-feira, exatamente 3 semanas depois de Esperança nascer. A infecção tinha se espalhado, vencendo cada antibiótico que os médicos usaram. Os órgãos estavam falhando em câmera lenta, desligando um por um como uma máquina linda, parando aos poucos. Os médicos estavam completamente confusos e frustrados. Uma mulher saudável de 32 anos não deveria ficar tão doente tão rápido, eles ficavam dizendo. Tem que ter algo que não estamos vendo. Eu sabia exatamente o que eles estavam deixando passar. Já tinha mandado a xícara de chá para um laboratório particular para análise, pagando com dinheiro de uma conta de emergência secreta que Rachel insistiu que eu usasse. Os resultados iam demorar, tempo que Rachel não tinha mais, mas eu sabia no fundo o que iam encontrar. Dona Diana Morrison estava envenenando a própria nora devagar e sistematicamente, com a paciência fria de alguém que estava planejando isso há muito tempo. A detetive Sarah Brennan me encontrou sentada na lanchonete do hospital no dia antes de Rachel ser transferida para o hospice. Era uma mulher de aparência durona, 45 anos, com 20 anos de experiência na força. Tinha aquele rosto desgastado e aqueles olhos afiados que vêm de ver o pior da humanidade e ainda encontrar um jeito de seguir em frente. Conheci a mãe dela, Brennan disse enquanto sentava na minha frente com uma xícara de café que parecia ter sido feito horas atrás. Dona Beatriz. Trabalhei num caso na lanchonete dela muitos anos atrás, logo depois de me formar na academia, quando eu ainda achava que podia mudar o mundo. Ela era a mulher mais gentil que eu já tinha conhecido. A filha dela também. Pelo que me lembro, ela tomou um gole longo do café horrível e me olhou de perto. Tem algo errado nessa situação. Mães jovens e saudáveis não declinam assim sem razão. A equipe médica está confusa, o que geralmente significa que estão evitando uma possibilidade que realmente não querem considerar. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que estou investigando isso discretamente e extraoficialmente por enquanto, até conseguir achar algo concreto. Mas se você sabe de qualquer coisa que possa explicar por que uma mulher jovem e saudável está morrendo naquela cama de hospital lá em cima, você precisa me contar agora. Expliquei tudo. Sobre a xícara de chá, as visitas constantes de Dona Diana com seu chá de ervas especial, e a certeza de Rachel de que a sogra estava tentando matá-la. Brennan ouviu quieta, o rosto ficando mais sério com cada detalhe. Me mande o laudo do laboratório assim que sair, ela disse assim que eu terminei. E quaisquer outras anotações que Rachel guardou. Se minha suspeita estiver correta, vamos precisar de cada prova que conseguirmos achar. Rachel passou os últimos dias num quarto de hóspede, que tinha uma janela com vista para um jardim, onde ela nunca mais ia andar. O sol do fim de tarde entrava pelo vidro, banhando tudo numa luz dourada e quente. As máquinas do lado da cama bipavam num ritmo suave e constante, contando o pouco tempo que ela tinha.
Eu estava lá com ela todo dia, segurando a mão dela, falando sobre tudo e nada. Alguns dias ela estava perfeitamente lúcida, a mente tão afiada quanto sempre mesmo através da névoa de medicação e do corpo falhando. Outros dias ela flutuava para dentro e para fora, murmurando sobre borboletas, planos de aula e uma menininha chamada Esperança que ela nunca ia ver crescer. Toda vez que estava completamente lúcida, ela me fazia renovar minha promessa. Escrevi cartas, ela disse, a voz tão suave que era quase um sussurro. Escrevi para Esperança, uma para cada aniversário até ela fazer 18, para o primeiro dia de aula, para o primeiro coração partido, para a formatura e até para o casamento. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Rachel, tentei dizer, mas ela apertou minha mão com uma força que me surpreendeu. Deixa eu terminar. Escrevi cartas para tudo, para cada momento que vou perder, para tudo que eu sempre quis ensinar para ela. Minhas palavras vão estar lá para ela, mesmo quando eu não puder estar. Ela respirou com dificuldade. E escrevi outras cartas também, para o Marcos, para Jéssica, para Diana. Um tipo completamente diferente de carta. O tipo de carta que eles não vão conseguir ignorar, negar ou simplesmente fingir que nunca receberam. Um sorriso fraco tocou os lábios dela. Um olhar fraco e triste, mas que ainda mostrava o espírito feroz que era tão unicamente Rachel. Eles acham que estou morrendo derrotada e destruída. Acham que venceram, que se safaram de tudo, que a menina do interior finalmente teve o que merecia. Eles não fazem a menor ideia do que está prestes a acontecer, Clara. Nem um palpite. Passei os últimos 6 anos construindo um império de 47 milhões de dólares, enquanto meu marido achava que eu estava em casa fazendo atividades sobre borboletas e o ciclo de vida dos sapos. Eu venci ele num jogo que ele nem percebeu que estava jogando. Se isso não me faz material de boa esposa, não sei o que faz. Ela deu uma risadinha quieta que virou tosse, o corpo pequeno tremendo com o esforço. Me prometa que vai exibir o vídeo. Me prometa que todo mundo vai estar lá para ver. Especialmente Diana, especialmente Marcos, e especialmente a princesinha do Instagram dele. Eu prometo, disse para ela, e eu quis dizer com cada parte da minha alma. Me prometa que vai cuidar da Esperança, que vai criar ela para ser uma mulher forte. Conta para ela sobre mim, a verdadeira eu, não a vítima que eles vão tentar pintar. Conta para ela que eu lutei por ela até meu último suspiro. Eu prometo. Me prometa que vai terminar o que eu comecei. Vai encontrar uma pasta no escritório do Dr. Tomás. Está marcada a fase 2. Se Marcos algum dia tentar ameaçar a Esperança, se ele algum dia ousar pegar o que pertence a ela, você abre aquela pasta e coloca fogo no mundo inteiro dele. Eu prometo, Rachel. Eu prometo tudo. Ela morreu às 3h47 da madrugada, numa terça-feira fria de outubro. Eu era a única pessoa com ela, segurando a mão dela enquanto os monitores ficaram mudos, e um silêncio profundo caiu sobre o quarto. As enfermeiras entraram e saíram. O capelão do hóspice disse palavras que eu não conseguia ouvir lá fora. A chuva que estava caindo o dia todo finalmente parou, e o primeiro traço de amanhecer começou a clarear o céu escuro. As últimas palavras dela foram um sussurro, tão quieto que eu quase não peguei. Faz eles assistirem, Clara, cada um deles. Pode deixar, sussurrei de volta, mesmo ela já tendo ido. Pode deixar comigo. O advogado, Dr. Tomás Silveira, estava no púlpito dentro da igreja de Santo André, segurando o envelope nas mãos enrugadas. Uma multidão de 200 pessoas prendia a respiração coletiva, todos esperando para descobrir o que Rachel Morrison tinha deixado para trás. Marcos estava na primeira fileira com Jéssica bem do lado dele, parecendo mais irritado do que preocupado. Claramente achava que era só uma formalidade, uma leitura rápida de um testamento que simplesmente ia deixar tudo para ele como o viúvo de luto. Não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Eu, Rachel Morrison, estando em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro este documento como meu último testamento. A voz de Dr. Tomás era firme, e carregava claramente até cada canto da igreja. Ele leu a introdução devagar, intencionalmente construindo o suspense de um jeito que fez até eu querer gritar para ele ir logo ao ponto. E então, ele entregou a primeira revelação chocante. Para minha filha, Esperança Elizabeth Morrison, deixo todas as minhas ações na EduSpark Digital, uma empresa que fundei e construí do zero nos últimos 6 anos. Essas ações serão mantidas num fundo seguro, que será administrado por minha querida amiga e única curadora, Clara Oliveira, até a Esperança completar 25 anos. Ele parou por um momento para deixar as palavras afundarem.
No momento da minha morte, a EduSpark Digital estava avaliada em 47 milhões de dólares. Previsões financeiras atuais projetam que o valor da empresa vai crescer para 80 milhões de dólares nos próximos 2 anos. Um suspiro alto ecoou pela igreja. A cabeça de Marcos levantou de repente, seu ar de tédio instantaneamente substituído por confusão, que então se torceu em algo que parecia puro terror. Isso não é possível, ele disse, alto o suficiente para toda a igreja ouvir. Ela vendia planos de aula online. Ela ganhava talvez R$ 1.000 por mês. Dr. Tomás olhou para ele com o tipo de desdém paciente que um professor poderia ter por um aluno que simplesmente não é muito inteligente. A senhora Morrison era a única dona e diretora executiva da EduSpark Digital, a maior plataforma independente de recursos para professores dos Estados Unidos e do Brasil. A empresa foi fundada antes de vocês serem casados e foi estruturada dentro de um fundo que garantia que fosse completamente separada de quaisquer bens do casamento. Você não sabia da existência porque a senhora Morrison fez a escolha de não contar. Dona Diana Morrison pulou de pé. Isso é fraude. Ela estava escondendo bens do marido. Isso é ilegal. É perfeitamente legal, Dr. Tomás respondeu calmamente. A empresa foi criada antes do casamento. Todo o crescimento foi financiado pela própria receita, não com dinheiro do casamento. Tenho 6 anos de documentação que prova que a senhora Morrison construiu esse negócio sozinha, sem um único centavo do Sr. Morrison. Sugiro que a senhora se sente, Dona Diana. Dona Diana não sentou. Ficou ali parada, tremendo de fúria, até Marcos finalmente puxar ela de volta para o banco. Marcos tentou recuperar a compostura. Eu assisti ele fisicamente se recompor, ajustando a gravata e forçando as feições a uma expressão mais calma. Tudo bem, ele disse. Tanto faz. Como pai da esperança, eu vou ser quem vai administrar o fundo dela até ela ser adulta. O dinheiro vai ficar na família. Dr. Tomás nem piscou. Não terminei, Sr. Morrison, e acho que a próxima parte vai abordar sua suposição sobre direitos parentais. Ele clicou um botão num pequeno controle remoto, e uma tela grande desceu do teto atrás do caixão. O rosto de Rachel encheu a tela, filmado da cama do hóspice apenas dias antes de morrer. Ela parecia horrível, tão magra e pálida, com olheiras escuras sob os olhos. O corpo estava claramente cedendo, mas os olhos estavam brilhantes e ferozes, com um ar quase brincalhão que fez meu coração doer de orgulho e tristeza. Olá, Marcos. A voz dela era fraca, mas vinha claramente pelos alto-falantes da igreja. Jéssica, Diana, se vocês estão vendo isso, significa que eu fui embora, e vocês provavelmente estão se sentindo muito satisfeitos consigo mesmos. Agora mesmo. Ela deixou o silêncio pairar no ar. Surpresos com o dinheiro, claro, mas vocês já estão pensando que vão dar um jeito. Vocês acham que vão conseguir a guarda da esperança, assumir o controle do fundo e achar alguma brecha legal que os advogados caríssimos de vocês deixaram passar. Vocês acham que venceram. Vocês sempre acham que venceram porque gente como vocês nem consegue conceber um mundo onde alguém como eu poderia ser mais esperta que vocês. Ela pausou de novo. Um sorriso pequeno apareceu que mandou um calafrio pela minha espinha. Vocês não fazem ideia do que está vindo. Então sugiro que sentem, calem a boca e escutem com atenção. A aula está começando agora. O vídeo continuou, e a cada palavra que Rachel falava, o mundo que Marcos, Jéssica e Dona Diana tinham construído para si mesmos começou a rachar. Jéssica, Rachel disse, quero te agradecer. Sei como isso deve soar estranho, mas só escuta. Quando descobri que você estava tendo um caso com meu marido, fiquei completamente arrasada. Acho que chorei por 3 dias direto. Senti como se minha vida tivesse acabado, que tudo pelo que trabalhei tão duro tinha sido arruinado por uma influenciadora de redes sociais de 28 anos que não conseguia respeitar os limites do casamento de outra mulher. Ela pausou, e o sorriso ficou afiado como navalha. Mas aí eu fiquei com raiva, e depois que fiquei com raiva fiquei esperta. Quando comecei a investigar todos os segredinhos de Marcos, quero dizer, realmente investigar, tropecei em algo fascinante sobre minha própria vida. Algo que eu nunca tinha nem pensado em questionar antes. Documentos apareceram na tela atrás dela. Resultados oficiais de teste de DNA, com papel timbrado de laboratório e dados clínicos. Marcos, Esperança não é sua filha. A igreja explodiu em caos. Pessoas gritando, suspirando, pulando dos assentos.
O rosto de Marcos ficou branco como papel, a boca aberta enquanto ele lutava para fazer algum som. Eu também tive um caso, a voz de Rachel continuou, firme e calma, acima do barulho. Foi só uma vez, 3 anos atrás, logo depois de descobrir sobre sua primeira grande dívida de jogo, aquela que você jurou para mim que foi um erro único. Conheci alguém numa conferência de educação que me tratou com gentileza, que me viu como pessoa em vez de um troféu ou um projeto para consertar, que realmente ouvia o que eu tinha a dizer, em vez de só esperar a vez dele falar. Ela deu um leve encolher de ombros na tela. Não tenho orgulho disso. Fui criada para acreditar que votos de casamento significavam alguma coisa, mas também não me arrependo. Os resultados do teste de DNA estão anexados ao meu testamento e foram testemunhados e registrados em cartório. Você não tem nenhum vínculo biológico com a esperança, nenhum direito parental e nenhuma reivindicação legal de guarda. O homem que realmente é o pai dela será contatado pelo meu advogado. A escolha de se envolver na vida dela vai ser dele e da minha filha, e somente deles. Marcos parecia que ia vomitar. Do lado dele, Jéssica tinha ficado completamente imóvel, a cor esvaindo do rosto perfeitamente maquiado. Agora para Diana, minha querida sogra. Dona Diana estremeceu como se tivesse levado um tapa, a compostura finalmente rachada, revelando algo verdadeiramente feio por baixo. Detetive Brennan, Rachel disse, sei que você está aqui. Eu pessoalmente pedi para o Tomás te convidar. Assisti enquanto Brennan se movia pela multidão, o distintivo já na mão, a expressão a máscara profissional neutra de alguém que sabia que esse momento estava vindo. Acredito que Diana Morrison tem me envenenado, Rachel continuou. Era no chá de ervas que ela trazia para o meu quarto de hospital todo dia. Guardei a última xícara. Está atualmente sob custódia do meu advogado, Dr. Tomás Silveira, com uma cadeia de custódia totalmente documentada. Dona Diana tentou se levantar, se mover em direção ao corredor, mas Brennan chegou primeiro, bloqueando o caminho com uma facilidade casual e experiente. Também guardei amostras do meu próprio sangue e cabelo do hospital, Rachel disse. Também documentadas e também sob custódia como evidência. Os resultados dos testes devem chegar a qualquer dia. Suspeito que vão mostrar níveis altos de talho, um metal pesado que imita os sintomas de doença natural, e é quase impossível de detectar sem testes muito específicos. A voz de Dona Diana subiu para um guincho. Isso é insano! Ela estava paranoica. A gravidez deve ter afetado a mente dela. Eu nunca envenenei ninguém. Na tela, Rachel parecia ter antecipado esse exato surto. Diana provavelmente vai dizer que eu era mentalmente instável, paranoica ou delirante. Mas eu fui aluna nota 10, formada com distinção. Construí uma empresa de 47 milhões de dólares, enquanto todo mundo ao meu redor achava que eu só estava fazendo atividades sobre borboletas e o ciclo de vida dos sapos. Isso parece uma pessoa que perdeu a noção da realidade? A terceira bomba caiu como um golpe físico. Marcos, vamos falar do seu trabalho. Vamos falar sobre os 12 milhões de reais em dívidas de jogo que você deve pra gente, muito desagradável em Buenos Aires. E vamos discutir o desfalque que você tem cometido na Morrison e Associados para cobrir essas dívidas. Documentos de repente apareceram na tela. Registros bancários, transferências, comprovantes de apostas. Era um rastro de papel que serpenteava por empresas de fachada e contas offshore. Tudo perfeitamente documentado e explicado. Já mandei cópias de tudo para a CVM, a Polícia Federal e a Receita. Até segunda-feira de manhã, você não vai mais ter licença para exercer. Até sexta, provavelmente vai estar algemado. E quanto àqueles senhores em Buenos Aires que estão esperando pacientemente pelo dinheiro deles, vão ficar muito interessados em saber que o devedor não tem como pagar. Marcos estava tremendo agora, um tremor visível percorrendo o corpo, enquanto o suor brotava na testa. O terno de 15 mil reais de repente parecia uma fantasia barata, que não servia mais nele. Mas Rachel ainda não tinha terminado. Ah, e Jéssica, mais uma coisinha, queridinha. Jéssica, que estava tentando lentamente se afastar de Marcos, congelou onde estava. Sei que você tem vendido os segredos de informação privilegiada de Marcos para o Gustavo Rolanda, o maior rival dele nos negócios. Tem os e-mails, os pagamentos de Pix e as mensagens de texto, onde você chamou Marcos de idiota útil, que é arrogante demais para perceber que está sendo manipulado. A tela mostrou uma conversa de mensagens. O rosto de Jéssica desabou completamente. Marcos, sua amante estava destruindo sua carreira por dentro. Enquanto você estava ocupado tentando me destruir, ela estava trabalhando para o seu inimigo esse tempo todo.
alimentando ele com cada informação valiosa que você foi burro o suficiente de compartilhar com ela. Você realmente achou que ela te amava? Ela só achou que você era um degrau para algo melhor. Acho que isso faz de vocês dois perfeitos um para o outro. Marcos girou em direção a Jéssica, os olhos cheios de raiva. Você estava trabalhando para o Gustavo? A compostura de Jéssica desabou completamente. Marcos, eu posso explicar. Não era assim. Só estava me protegendo caso as coisas dessem errado. Você estava vendendo minhas informações. Eu posso ir para a cadeia por sua causa. Ah, que ironia. A voz de Jéssica subiu para um guincho. Você é quem desviou todo aquele dinheiro. Você é quem tem dívidas massivas de jogo. Eu só garanti que ia estar protegida quando você inevitavelmente estragasse tudo. Eles gritaram um com o outro bem ali no primeiro banco da igreja, enquanto 200 pessoas assistiam e dezenas de celulares gravavam cada palavra. O funeral da minha melhor amiga tinha acabado de virar o reality show mais dramático que qualquer um deles já tinha visto. Nunca subestime uma mulher quieta, a voz de Rachel disse da tela, cortando direto pelo caos. Águas paradas não só são profundas, às vezes estão escondendo um tsunami. E às vezes esse tsunami passou 6 anos aprendendo exatamente onde estão todas as falhas. Viaturas de polícia pararam na igreja de Santo André, menos de 20 minutos depois do vídeo de Rachel terminar. A detetive Brennan tinha pedido reforços antes mesmo da segunda bomba cair porque ela sabia o que estava vindo. Estava pronta para agir baseada em 6 anos de evidências cuidadosamente documentadas. Dona Diana Morrison foi escoltada para fora da igreja algemada, os gritos dela ecoando pelos tetos altos abobadados. Ela tentou usar o nome da família, os advogados, as conexões na sociedade de São Paulo. Nada disso fez diferença. O policial que a guiava para o carro parecia completamente não impressionado com os protestos dela. Tenho direitos, Dona Diana guinchava. Quero meu advogado. Isso é difamação. Aquela mulher era louca. Nunca envenenei ninguém. Os resultados do laboratório voltaram 2 dias depois. Era talho, exatamente como Rachel tinha previsto. Um veneno de ação lenta que se acumula no corpo ao longo do tempo, imitando os sintomas de infecção e falência de órgãos. Dona Diana tinha dado para Nora por semanas, talvez meses, com a precisão fria de alguém que tinha planejado cada detalhe. Ela passaria o resto da vida na prisão. Marcos foi intimado por mandados federais antes mesmo de ter chance de sair da igreja. A CVM, a Polícia Federal, a Receita. A firma dele demitiu ele até o fim do dia útil, soltando uma nota à imprensa que o chamava de desgraça para a profissão e um constrangimento total para a comunidade jurídica. Os bens dele foram imediatamente congelados, pendendo investigação. As passagens para Costa Rica que ele tinha escondido na gaveta nunca seriam usadas. Os credores do jogo vieram procurá-lo 3 dias depois. Marcos tinha tido fiança negada porque era risco de fuga, então estava em segurança na custódia federal quando 2 homens muito grandes apareceram no apartamento vazio, exigindo o dinheiro deles. Saíram desapontados, mas não iam desistir. Homens assim têm memória muito longa. Jéssica Prado foi presa por 17 acusações de uso de informação privilegiada, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e cumplicidade em crimes financeiros. A foto da ficha policial dela viralizou em questão de horas. O rímel estava borrado, o cabelo uma bagunça, e o vestido de grife amassado do tempo na cela de detenção. Os seguidores do Instagram dela caíram de 87 mil para menos de 8 mil da noite para o dia. Os comentários eram brutais. É isso que acontece quando você troca seus valores por um homem.